Noite fria, chuvosa, implacável. As ruas de São Paulo, um emaranhado de sombras e segredos. Um assassino caminha entre elas, transformando a cidade em seu palco macabro. Ele anseia por um oponente à altura, alguém para decifrar seu jogo doentio. Entra o detetive Souza, um lobo solitário assombrado por seus próprios demônios. Um homem consumido pela busca da justiça, disposto a enfrentar a escuridão para encontrar a luz. A ligação chegou tarde da noite. Uma voz rouca, cortando o silêncio, sussurrou do outro lado da linha. Detetive Souza, prepare-se para jogar. A voz cortou. Um calafrio percorreu a espinha de Souza. Ele reconheceu a voz. Era ele. O açougueiro, como a mídia o apelidou. Um novo jogo havia começado. A primeira vítima foi encontrada em um beco escuro, o corpo brutalmente mutilado, quase irreconhecível. A cena do crime era um retrato grotesco, digno de um conto de terror. Sangue por toda parte. O cheiro metálico impregnava o ar, sufocando. Ao lado do corpo, uma única pista, um relógio de bolso antigo, parado exatamente às 3h33. Um símbolo, uma mensagem. A mente afiada de Souza começou a trabalhar, analisando cada detalhe, cada gota de sangue, cada sombra. O açougueiro não era apenas um assassino, ele era um artista da morte, um maestro da crueldade. Cada assassinato era uma sinfonia macabra, cuidadosamente planejada e executada. E Souza era o único que podia ler sua partitura distorcida, a Sinfonia da Morte. Dias se transformam em noites. A investigação se intensifica, consumindo Souza por dentro. Ele mergulha no submundo de São Paulo, um labirinto de becos escuros, bares enfumaçados e segredos sussurrados a cada esquina. Ele interroga informantes, analisa evidências, buscando qualquer fio condutor que o leve ao açougueiro. A cada passo que dava, Souza podia sentir a presença do assassino, como um fantasma pairando em seu encalço. Era uma dança macabra entre caçador e presa, um jogo de gato e rato em meio à selva de pedra. Cada um buscando superar o outro, cada movimento calculado, cada passo em falso podendo ser fatal. Souza sabia que o tempo estava se esgotando. O açougueiro estava sempre um passo à frente, esperando, observando, planejando seu próximo movimento. A cidade prendia a respiração, à mercê de um predador invisível. Cada novo amanhecer trazia consigo o medo de outra descoberta horrível. O açougueiro continuava a espalhar seu terror, deixando um rastro de corpos por toda a cidade, como um artista assinando sua obra macabra. Cada vítima, cuidadosamente selecionada, cada assassinato, uma performance grotesca. As pistas do açougueiro eram enigmas cruéis, projetadas para zombar e confundir. Uma série de números rabiscados em um pedaço de papel. Um enigma deixado em um site da Deep Web. Um símbolo estranho desenhado com sangue na parede. Cada pista era um pedaço do quebra-cabeça, um fragmento da mente doentia do assassino. Mas Souza ainda não conseguia visualizar a imagem completa. Ele estava preso em um jogo de gato e rato, com a vida de inocentes em jogo. "Por que você faz isso?" perguntou Souza, sua voz ecoando na sala de interrogatório vazia, fria como a alma do assassino que ele perseguia. Ele sabia que o açougueiro não estava lá, mas precisava falar. Precisava confrontar o monstro que assombrava seus pensamentos. Em sua mente, ele podia ouvir a voz rouca do açougueiro respondendo: "Estou apenas limpando a cidade, detetive, eliminando a sujeira, como um bom samaritano." "Eles não são sujeira, são pessoas, com famílias, sonhos, vidas!" gritou Souza, batendo com o punho na mesa, a fúria e a impotência o consumindo. "A vida é um jogo, detetive, e eu sou apenas um jogador", respondeu o açougueiro, sua voz um sussurro fantasmagórico,
ecoando na mente de Souza. Souza mergulhou de cabeça no labirinto da mente do açougueiro, tentando entender sua lógica distorcida, seus motivos ocultos, a mente por trás da máscara. Ele estudou perfis criminais, leu livros sobre psicologia, buscando qualquer migalha de informação que pudesse ajudá-lo a decifrar o enigma. Ele percebeu que o açougueiro não era um psicopata comum, um Zé Ninguém. Ele era inteligente, calculista e, o mais assustador, paciente. Ele estava jogando um jogo de xadrez com Souza, movendo suas peças com precisão, antecipando cada movimento do detetive. A pressão estava aumentando. A mídia estava em frenesi, a cidade estava em pânico e Souza estava ficando sem tempo. Ele precisava encontrar o açougueiro antes que ele fizesse outra vítima, antes que a Sinfonia da Morte recomeçasse. A pista final veio de um lugar inesperado. Um antigo caso arquivado. Um assassinato não resolvido de anos atrás, esquecido nas gavetas empoeiradas da delegacia. O modus operandi era assustadoramente familiar. O mesmo tipo de vítima, a mesma mutilação ritualística, a mesma assinatura macabra. Poderia haver uma conexão? Poderia o açougueiro ter estado ativo por muito mais tempo do que eles pensavam, escondido nas sombras como um fantasma? Souza sentiu um arrepio na espinha. Ele estava prestes a desvendar algo muito maior, muito mais sinistro do que jamais imaginou. Armado com essa nova informação, Souza e sua equipe trabalharam incansavelmente, seguindo uma trilha de pistas que os levava a um suspeito improvável, um respeitado médico legista, Dr. Renato, que trabalhava para o departamento de polícia há anos. Dr. Renato era um homem quieto, discreto, quase invisível. Ninguém jamais suspeitaria dele, um lobo em pele de cordeiro. Mas, para Souza, as peças finalmente se encaixavam. O acesso de Renato aos corpos, seu conhecimento de anatomia, sua mente metódica, tudo fazia sentido. Eu não sou o monstro que você pensa. Eu sou o herói, disse Renato. Sua voz agora um sussurro urgente, a máscara da sanidade finalmente caindo. Essas pessoas, elas eram mais, Souza, corrompidas. Eu estava apenas limpando a cidade, fazendo o que precisava ser feito. Ele tirou um relógio de bolso do bolso. O mesmo relógio encontrado com cada vítima. Este relógio pertenceu ao meu pai. Ele foi assassinado, Souza. Assassinado por aqueles que deveriam nos proteger. Enganado, traído. E você acha que isso lhe dá o direito de tirar a vida de outras pessoas? Perguntou Souza, horrorizado com o que estava ouvindo, a frieza de Renato o congelando por dentro. Eles mereceram, todos eles, disse Renato erguendo o queixo em desafio, um brilho de loucura em seus olhos. E você, detetive, você vai me impedir de fazer o que é certo? O som de sirenes quebrando o silêncio da noite foi a última coisa que Dr. Renato ouviu. O jogo havia terminado, mas a um custo terrível. A cidade de São Paulo poderia respirar aliviada, mas as cicatrizes deixadas pelo açougueiro permaneceriam para sempre, gravadas na alma da cidade. E Souza? Ele carregaria o peso de seus casos, as lembranças de seus encontros com o mal, gravadas em sua alma. Ele havia vencido o jogo, mas a que custo? Essa era a pergunta que o assombraria para sempre. Um fantasma em seu próprio inferno pessoal.